Hoje nós vamos falar de 6 técnicos que pegaram elencos mais modestos e conseguiram competir com os mais fortes. A gente vai começar a lista com o Sir Alex Ferguson, que é considerado por muitos um dos melhores técnicos da história, se não o melhor, e que já teve muitos craques no seu tempo treinando o Manchester United. Então teve uma época do David Beckham, com o Dwight York, o Andy Cole e outros. Teve a época de Carlitos Tevez, Cristiano Ronaldo e Rooney. Mas nem sempre o Manchester United conseguiu fornecer pro Ferguson o talento todo que a gente vê hoje em grandes clubes como o Bayern de Munique, o Manchester City, que são seleções globais aí. Então ele foi um treinador que não só conseguia lidar com elencos repletos de estrelas, mas também conseguia tirar mais do que parecia que dava pra tirar quando as peças não eram tão boas assim, manja? E pra provar isso, vamos falar da temporada 2010-2011 do Manchester United, onde o time vinha muito bem nos anos recentes, né, empilhando Premier Leagues aí, chegando a 2 finais de Champions League e ganhando uma. Mas naquela temporada de 10-11, o Ferguson acabou perdendo aí figuras importantes do plantel que vinham jogando bem, como o próprio Cristiano Ronaldo, que foi pro Real Madrid, mano. E pra vocês terem uma ideia, a aposta do United pra resolver o problema da saída do Cristiano Ronaldo foi o Antônio Valencia, que, cara, nunca foi lá um grande jogador na parte final da carreira dele no United, até como ala pela direita, lateral direito, ele se firmou mais. E além disso, naquela época, o Ferguson contava com vários craques do elenco já com uma idade bastante avançada. Então o Van der Sar, o Giggs, o Scholes, o Ferdinand, todos já passando dos 30 anos, alguns passando bastante, né? Mas o Alex Ferguson era um treinador diferente, rapaziada. E ele conseguiu mesmo assim um feito incrível naquela temporada. E a gente já vai chegar nos feitos dele, mas antes, cara, em 12 de março de 2011, o United pega o Arsenal pela Copa da Inglaterra e vence. Aí você pensa, tá, não tem nenhuma surpresa, o United do Ferguson bateu o Arsenal, normal. Isso até você ver essa escalação aí, amigo. Esses são os jogadores que jogaram contra o Arsenal e venceram por 2-0. Você tá entendendo que o Ferguson mandou um time com 7 defensores pra campo e ainda assim conseguiu ganhar o jogo? Era maluco improvisado pra todo lado. O cara meteu 4 laterais em campo ao mesmo tempo. E mais, vários dos jogadores da lista ali, cara, são altamente medianos, né? Por exemplo, o Brown e o O'Shea nunca foram grandiosos jogadores. O Ferguson transformou eles em bons jogadores. Eles renderam e chegaram a ser confiáveis no Manchester United. Então, além de improvisar um monte de jogadores nessa escalação aí, alguns deles eram de um nível mais abaixo do que o United precisa. E mesmo assim, o Ferguson foi lá e ganhou do Wenger, velho. A pedra chegou a chorar de tanto suco que o Ferguson tirou dela naquele dia. Então, com algumas peças que deixavam a desejar, com alguns dos grandes jogadores já mais envelhecidos, mais pra parte final da carreira, mesmo assim, o Sir Alex Ferguson leva o título da Premier League naquela temporada e carrega o United pra mais uma final de Champions, a terceira em 4 anos, amigo. Ele acabou perdendo aquela final da Champions pro Barcelona de Pep Guardiola, né? Então era realmente complicado. E se você comparar as duas escalações, dá pra ver que hoje, olhando pra trás, o Barcelona tinha muitos mais jogadores cracaços, absurdos, históricos, lendas, do que tinha no United, apesar de ter bons jogadores também, obviamente. Então essa foi apenas uma das grandes proezas do mítico Sir Alex Ferguson, que ganhou nada menos do que 13 campeonatos ingleses em 21 anos, mano. É sério. O cara é foda, patroa. Era ridículo que esse senhorzinho conseguia fazer aí na liga que é considerada a mais competitiva do mundo. Outro personagem que conseguiu uma façanha com um elenco infinitamente inferior aí aos outros times da liga foi o Claudio Ranieri. Ele que é treinador desde 1986 e já passou por uma porrada de clubes grandes e médios aí, cara, como o Valência, o Atlético de Madrid, o Chelsea. Mas ele realmente começaria a botar seu nome na história no dia 13 de julho de 2015, quando é contratado para ser o treinador do modesto Leicester City da Inglaterra, um time que tinha conseguido acesso para a Premier League apenas uma temporada antes. E ao começar aquela temporada de 2015-16, o Leicester de Ranieri, né, tinha aí o 4º elenco menos valioso da liga, ou seja, no papel, por valor de mercado, 16 clubes da Premier League tinham elencos mais poderosos do que o Leicester. E naquela época, o famoso Big Six, né, os 6 times mais fortes da Premier League, já estavam bastante fortes. Se hoje a gente vê o Manchester City meio que caminhando para um domínio nacional ali na liga, naquela época eles estavam fortes com o técnico Manuel Pellegrini e alguns jogadores históricos do time aí como o Agüero, Davi Silva e o Company, né, já era um time forte, tinha Sterling, De Bruyne chegando. O Chelsea do Mourinho era o atual campeão da liga. O Arsenal, ainda treinado pelo Arsene Wenger, tinha caras em boa fase como o Ozil, o Alexis Sanchez e até o Girouzão da massa. E o Tottenham do Pochettino começava a mostrar o seu valor ali com caras como o Dele Alli, o Eriksen e o Kane. Pra não falar de Manchester United e Liverpool, né? A competição era pesada, mas quem diria que esses 6 clubes seriam superados por um outro time que vinha de uma cidade de 340 mil habitantes, que tinha voltado pra Premier League há apenas um ano atrás e que tinha contratado um técnico de
63 anos, considerado ultrapassado já. Mas o senhor Claudio Ranieri montou um time que, apesar das limitações técnicas aí, era considerado mortal. Ele não era um time dominante como as grandes equipes que mantêm a posse de bola, por exemplo, ou não pressionava e sufocava o adversário como o Liverpool do Clopão. Ele geralmente deixava os rivais terem a posse de bola, mas na hora do contra-ataque, amigo, a letalidade era o foco. Com a grande velocidade do Jamie Vardy, um atacante que superou muitas barreiras, muitos problemas na vida, e com jogadores como Okazaki e Drinkwater, que hoje estão completamente sumidos, mas que eram potencializados pelo sistema do Ranieri e jogaram muito naquela temporada, além, claro, de caras que a gente não conhecia na época, mas que vieram a se tornar grandiosos jogadores como o Kanté e o Mahrez. Esse aí, inclusive, foi eleito o melhor jogador do campeonato. O Ranieri pegou essa salada e ainda conseguiu construir uma defesa sólida com dois caras veteranos que pouca gente tinha ouvido falar, que era o Ruth, um zagueirão mais pesadão assim, velho, e o Morgan, que também não era muito mais rápido do que ele, não. Pra não citar o goleiro Kasper Schmeichel, que já tinha o sangue do futebol correndo nas veias. Era uma equipe, em geral, de jogadores mais medianos, velho. Mas que o Ranieri, de alguma maneira, montou um sistema que funcionou muito bem pra eles. O Leicester começou aquela Premier League com bons resultados e assumiu a liderança. Mas, obviamente, era difícil acreditar que aquilo fosse qualquer coisa além de, tipo, a sorte, né? Engrenou bons resultados, mas jamais vai conseguir se manter lá em cima. Só que aí o Leicester foi mantendo a ponta. E mantendo a ponta. E mantendo. Aí o Ranieri ia dar entrevista, ele falava, não, título? Não, a gente não tem chance nenhuma, a gente tá aqui só tentando garantir que a gente não vai cair de divisão. Ele tentava se esquivar, só que acontece que os resultados mostravam outra coisa. O Leicester ia se mantendo e continuava ganhando. Eu lembro de um momento em que eles pegam o poderoso Manchester City e vencem por 3-1 com o show do Mahrez, e ali a galera falou, mano, não é só sorte não, velho. Isso aqui pode ser uma história daquelas de fábula, cara. E foi. Apesar do Arsenal ter terminado em segundo lugar naquela campanha, quem mais ameaçou o título do Leicester foi o Tottenham, né, que brigou em bastante tempo ali. Mas no final das contas, os Foxes terminaram com 10 pontos na liderança, mano. Exatamente. Não foi um título tipo chorado, suado. Cara, foi um título com autoridade, amigo. Competindo contra equipes muito mais poderosas, o trabalho do Ranieri resultou num dos títulos mais impressionantes e mágicos do futebol. Considerados por muitos o maior feito de uma equipe na história do esporte, velho. Uma temporada inesquecível em que o Ranieri, de fato, operou um milagre. E o próximo técnico é o Mauricio Pochettino, que a gente já citou aqui rapidamente nesse vídeo, que fez um trabalho fantástico no Tottenham. Se hoje ele é muito criticado no Paris Saint-Germain, considerado inimigo do entretenimento, né? Lá em Londres, nos Spurs, a história foi completamente diferente, porque o Pochettino conseguiu montar um time absurdamente encantador, se tornando um dos técnicos mais importantes das últimas décadas lá no Tottenham. Ele chegou para a temporada 2014-2015, depois de ter feito um trabalho interessante no espanhol e um bom trabalho no Southampton, e na primeira temporada termina em quinto na Premier League. Ok, foi bom, só que a chave realmente vira na temporada 2015-16. Isso porque na temporada anterior tinha aparecido um jovem atacante aí pro futebol mundial que começou a se destacar. Chamava-se Harry Kane, e junto com a ascensão do Harry Kane, outros jogadores passaram a render muito também. E na temporada 2015-16, rapidamente o Tottenham foi se consolidando como uma das principais forças do futebol inglês. Nas mãos do Pochettino, o sistema defensivo do Tottenham começou a funcionar com caras como Walker, que se destacou bastante e depois foi ser multicampeão no Manchester City, mas também caras como Danny Rose, que rendeu no Tottenham, chegou a ser especulado no Manchester United numa época por valores que rondavam uns 50 milhões, mano, e que hoje ninguém lembra, manja. O cara potencializou todo mundo, do gol, né, do Lloris, passando pela zaga ali com o Vertonghen, Alderweireld, pelo meio campo com o Moussa Dembélé, e com os dois principais craques daquela temporada, Harry Kane e Dele Alli. Sim, o Dele Alli, que nem sempre foi esse fantasma que a gente tá vendo em campo nos últimos tempos aí. Ele já foi considerado uma das maiores joias do futebol europeu, já foi eleito o melhor jogador jovem da Premier League e tudo, amigo. O Kane dispensa comentários, e o Son também, apesar de que naquela temporada ele vinha numa ascendente, ainda não era esse Son que a gente conhece hoje, né? Pra você ter uma ideia, mano, de como o Pochettino tá fazendo um bom trabalho, até o Lamela tava jogando bola. Até o Lamela, amigo. O Lamela jogou bem naquela temporada, beleza? Então o Tottenham, que vinha brigando sempre ali, tentando entrar em Champions League, acabou virando um time que começou a disputar título, mano. Nessa temporada 15-16, foi o Tottenham que perseguiu o Leicester, né? E também foi nessa temporada que o jovem Harry Kane consegue então a sua primeira chuteira de ouro, 25 gols, artilheiro daquela Premier League. Só que aquele time do Tottenham não tinha prazo de validade, né? Eles queriam mais, e Mauricio Pochettino fazia um dos melhores trabalhos do futebol europeu. Pra temporada 2016-2017, o poderio financeiro dos Spurs era muito menor do que o de Manchester United ou City, por exemplo, mas o time veio forte, babando pelo título da Premier League, velho. E aí o que aconteceu? Fez uma campanha fantástica, terminando a Premier League com 86 pontos, o melhor ataque da competição e a melhor defesa da competição. Além de mais uma vez ter o artilheiro do campeonato, Harry Kane, com 29 gols. Mas o campeão foi o Chelsea.
com 93 pontos. Como que o Tottenham conseguiu fazer tudo isso e perder o título, mano? É bizarro, a gente é zicado, cara. Mas mesmo perdendo aquele título de forma impressionante, o Tottenham mostrou que veio e era uma das equipes mais relevantes do futebol inglês naquele momento. Mas o melhor ainda estava por vir. A temporada 2017-18, a gente pode passar mais rápido, porque foi aquela que o City meteu 100 pontos, não deu chance pra ninguém, né? Mesmo assim, o Tottenham terminou no top 3 pelo terceiro ano consecutivo, então foi um bom trabalho. Aliás, foi nessa temporada que o Tottenham enfrenta o Real Madrid pela Champions League, com Cristiano Ronaldo e tudo, tá? E destrói os caras por 3-1 com um show do Dele Alli, amigo, acredite se quiser. Que era uma demonstração de que o Tottenham tava vindo não só mais a nível inglês, mas a nível europeu. E isso viria a se mostrar na temporada 2018-19, quando o Mauricio Pochettino aprontou na Champions League com os Spurs. Quase foi eliminado na fase de grupos e passou de forma chorada no grupo que era considerado da morte, com o Inter de Milão e Barcelona. No mata-mata, elimina um dos times favoritos, que era o Manchester City, de forma dramática, e também tira aquele talentoso time do Ajax com um dos hat-tricks mais famosos da história do futebol e da Champions League, aquele do Lucas. E que desculpa, né? Todo vídeo que eu tenho oportunidade eu boto, cara, mas é uma das melhores narrações que eu já vi na vida, velho. E assim, o Mauricio Pochettino, com um elenco repleto de jogadores um pouco mais desconhecidos, jogadores de menor valor que alçaram ao sucesso na mão dele. Esse time aí chegou numa final de Champions League. Perdeu, é verdade, assim como tinha perdido aqueles 2 títulos de Premier League que batalhou até o final pra ganhar. E aí que tá, o grande trabalho do Pochettino não foi recompensado com nenhum troféu. E é isso que dói, é isso que machuca, amigo. Então, apesar de ter sido um trabalho esplêndido, fica aquela sensação de que faltou algo, porque foram 5 anos e meio de Pochettino no Tottenham e nenhum troféu, amigo. Mas de todo modo, isso não anula tudo que ele fez, mereceu um lugar nessa lista, e eu tenho certeza que o torcedor do Tottenham não esquece e jamais esquecerá o trabalho do Maurício lá no norte de Londres, velho. Por falar em trabalho, se você quiser apoiar o nosso aqui no Eurofoot, beleza? Por favor, deixa o like no vídeo, que isso aí ajuda a divulgar o vídeo e o canal pra mais gente, dá muita força pra gente aqui, cara, e agradeço demais, tamo junto. Hora de trocar de Maurício e falar de Maurizio Sarri, né? Um italiano aí que acabou conseguindo no Napoli ameaçar a dinastia da Juventus do futebol italiano, que durou 9 anos. O Sarri é um exemplo de treinador um pouco diferente do normal, porque ele nunca foi jogador, ele estudou, se preparou pro cargo, mas na parte teórica, o que gera alguns problemas, porque tem jogador que olha o cara e fala, porra, esse maluco trabalhava no banco, que ele sabe de futebol, pô. Então essa era uma desconfiança natural que alguns técnicos podem ter e que o Sarri já enfrentou no começo da carreira, que foi lá em 1999, mas ele trocou de clube várias vezes durante a vida, só que só em 2015, assumindo o Napoli, depois de um bom trabalho que ele tinha feito no Empoli, é que as coisas começaram a realmente mudar pra ele. Ele chegava um pouco sem expectativa, porque era um treinador mais desconhecido naquela época, nunca tinha treinado um clube dos mais relevantes e vinha numa liga em que a Juventus dominava, então tu não imaginava que ele fosse conseguir fazer grande coisa. E se a Juventus de Allegri jogava um futebol com uma rigidez tática maior, mais focado na parte defensiva, na temporada 2015-16, o Napoli de Sarri já começou a chocar a Itália com um estilo de jogo que era praticamente antagônico ao da Juventus. Era um futebol mais vistoso, mais ofensivo pra frente, que tentava controlar o jogo e meter gol não importando quanto tivesse o placar. Aquela equipe tava repleta de bons jogadores aí, como por exemplo o Jorginho, eleito o melhor jogador pela UEFA em 2021, e era um dos caras que puxavam as cordas ali no meio campo do Napoli. Ele se tornou um ponto-chave daquela equipe do Sarri, e dá pra dizer que essa temporada 2015-16 é a temporada que realmente muda a carreira do Jorginho, onde ele passa a ser protagonista de uma grande equipe. E alguns jogadores de frente dispensam palavras. O Higuaín, por exemplo, tava no Napoli naquela temporada 2015-16, e foi nessa época que ele foi o artilheiro do campeonato, batendo o recorde histórico de número de gols em apenas uma Série A italiana, que foram 36. Fora jogadores como o Mertens, o Callejon, o Insigne e o Hamsik, né, que acabou se tornando uma lenda do Napoli, um jogador de muita qualidade técnica e muito estilo também. Esses caras começaram a funcionar muito bem no sistema do Sarri, a ponto de brigar cabeça a cabeça com a Juventus pelo título italiano. A gente sabe que não deu bom, porque a Juventus enfileirou 9 títulos italianos consecutivos, mas isso não quer dizer que foi fácil, né? Naquela temporada 15-16, por exemplo, o Napoli foi o vice-campeão italiano, com a segunda melhor defesa da competição e o segundo melhor ataque, né? Algo que era impressionante para um treinador mais desconhecido, tava chegando no seu primeiro ano de trabalho. Aí na temporada 2016-17 vem o baque, né? Porque a Juventus paga a multa rescisória do Higuaín e leva ele pra lá. Mas o Napoli era obstinado e os comandados do Sarri lá fizeram mais uma campanha brutal. Na verdade, até melhor que o ano anterior. Terminaram com 86 pontos a Série A, né? Dessa vez em terceiro mesmo, fazendo mais pontos. E também com o melhor ataque da competição. Mas a campeã, novamente, foi a Juve. Assim como com o Pochettino no Tottenham, parecia que faltava um detalhe, cara. Algum ajuste que pudesse fazer o Napoli finalmente destronar a Juventus.
E o auge da equipe viria na temporada 2017-2018, com um meio campo que já estava reforçado, por exemplo, com um cara como o Alan, que vinha se destacando, jogando muito bem. O Napoli continuava jogando futebol ofensivo, que era gostoso de ver, e fez a incrível quantidade de 91 pontos naquela liga, amigos. Isso é uma campanha sensacional, mas acredite, eles não ganharam o título de novo, porque a Juventus fez 95 e foi campeã. E é triste porque, cara, 91 pontos normalmente aí é suficiente pra você ser campeão, beleza? Foi a pontuação da Inter campeã na temporada 2020-21, por exemplo. Mas não dava, parecia que a Juventus estava predestinada a ganhar todos aqueles títulos. Agora, o campeonato pode-se dizer que foi decidido por um confronto direto. Nunca dá pra explicar um título por apenas um jogo, é claro. Mas quando o Napoli foi visitar a Juventus, ganhou, mano. Fez o que tinha que fazer. Mas quando recebeu a Juventus na sua casa, perdeu por 1 a 0. E pensa que se ele tivesse ganhado esse jogo contra a Juventus, poderia ter sido o time de azul que tivesse terminado como campeão naquele ano. Então, no fim das contas, o Sarri surpreendeu muita gente que não conhecia o seu trabalho. Montou um dos esquadrões mais fortes do campeonato italiano nos últimos anos. Encantou a Europa com um estilo de jogo que era gostoso de assistir, bonito de ver. Mas assim como o Pochettino, saiu sem nenhum troféuzinho na sua galeria. Ficam as boas lembranças pro torcedor do Napoli, mas talvez essas lembranças estejam um pouquinho danificadas, porque depois o Sarri sai pro Chelsea e quando volta pra Itália, volta pra treinar justamente o rival, velho. A Juventus, né? O time que tinha batido de frente com o Napoli por várias temporadas consecutivas. E o pior, mano, o cara nem faz um grande trabalho, mas mesmo assim é campeão italiano com a Juve, velho. Aí não sei, mas acredito que o torcedor do Napoli deve guardar um rancorzinho, pelo menos pequeno, com o Sarri aí, né? Outro cara com uma história similar no futebol italiano é o Gian Piero Gasperini, o cara que comanda a nossa querida Atalantinha. Diferentemente do Sarri, ele já teve passagem por um clube grande, porque em 2011 e 12 ele é contratado como técnico da Inter de Milão, mas é demitido com apenas 3 meses no cargo, fazendo um trabalho horrível, velho. Foram 5 jogos com 4 derrotas e 1 empate. É o tipo de trabalho que você olha e fala, pô, esse maluco aí não dá pra time grande não, velho. De repente, só pra time pequeno, como foram as 2 passagens que ele teve pelo Genoa, que foram importantes ali e duradouras, né? Ele fez mais de 100 jogos em cada uma das passagens aí, mas apenas em 2016 que ele começaria o trabalho da sua vida, assumindo a modesta, porém carismática Atalanta. Num trabalho que talvez seja o mais ingrato dessa lista, velho, porque o cara assumiu a Aladea, de uma cidade de 120 mil habitantes, com um estádiozinho pra pouco mais de 20 mil pessoas, velho. Muito longe, mas muito longe de ser uma potência como uma Juve, como uma Inter, ou de ser um time com injeção de bilionário aí, com alguém lá do Catar ou da Arábia Saudita. Quando o Gasperini assume a Atalanta, a expectativa não é que você brigue por títulos ou, né, dispute a Champions League, é que você se mantenha na Série A, tá ligado? Mais ou menos por aí. Mas ao invés disso, cara, o Gasperini transformou a Atalantinha num time delicioso de assistir, cara. Um time que metia goleada atrás de goleada, que em várias partidas tinha placares absurdos, assim, né? Que, tipo, se você tava buscando entretenimento, mano, a Atalanta era o time pra você assistir. Mas não era só entretenimento, porque na primeira temporada ele também consegue resultado, terminando em 4º lugar com a Atalanta no campeonato italiano, o que daria uma vaga pra Champions League hoje, mas na época não dava. Mas o Gasperini conseguiu manter esse padrão de qualidade da sua equipe e melhorá-lo, cara. Tanto é que na sua terceira temporada à frente da Atalanta, ele consegue a incrível 3ª colocação no campeonato italiano, classificando a Atalanta para a Champions League pela primeira vez na história do clube. Isso sendo o melhor ataque da Série A italiana, numa temporada que era digna de aplausos, cara, mas a Atalanta queria continuar aprontando, né, mano? Essas histórias que o futebol conta são maravilhosas. Com 3 temporadas de bom trabalho, os jogadores da Atalanta, que eram considerados aí caras mais desconhecidos e tal, começam a ganhar mais nome, a galera começa a olhar pra Atalantinha, passou a ser público e notório que a Atalanta era aquele time gostosinho de você torcer, manja? Sabe quando você pega afinidade por um outro time aleatório assim, mano? Muita gente começou a ter essa afinidade pela Atalanta, inclusive eu, beleza? É a famosa história do underdog, mano. Um personagem, nesse caso um clube, que mesmo sendo teoricamente muito inferior aos outros, consegue bater de frente com os mais fortes. O Gasperini conseguiu potencializar o futebol de muitos caras aí que ninguém dava muita coisa por eles, né? Como o Reit Boer aí, o Derrum, o Passalit e até o zagueiro brasileiro Rafael Toloi, que no Brasil chegou a ser piada. E na Atalanta jogou tão bem que foi pra seleção da Itália, amigo. Fora os destaques da equipe, né? O Papu Gomes, o Zapata, o Ilicic, que eram os grandes responsáveis por meter a bola na rede. E na Champions League de 2019-20, então, eles conseguem ficar em 2º lugar no seu grupo e já vão direto pro mata-mata, velho. Isso pra enfrentar o Valência, o time tradicional espanhol aí, algo que pros torcedores da Atalanta, há pouco tempo atrás, era algo, tipo, inimaginável, cara. O time do Gasperini virou orgulho da cidade, né? A Atalanta passou a ser um foco de atenção no futebol europeu e eliminou o Valência, vencendo uma vez por 4 a 1
4-1 e depois outra vez por 4-3. A Atalantinha chegava no seu ápice, aprontando no maior holofote que existe no futebol, que é a Champions League. Só que vocês sabem que em 2020 começou a pandemia do coronavírus, o futebol parou e quando voltou eles decidiram que a Champions League seria terminada num super agosto, velho. Mata-mata em jogo único e naquele confronto com o Paris Saint-Germain nas quartas de final, a Atalantinha jogou melhor, cara. Passalit fez 1-0 e o time de Bergamo ia caminhando para semifinais da Champions, segurando o poderoso e bilionário Qatar Saint-Germain. Mas acredite se quiser, a entrada de um jogador do PSG, quase aos 80 minutos de jogo ali, mudou tudo. Foi ele, show pro motim. O Paris foi pra cima e acabou virando a partida com 2 gols já no finalzinho do segundo tempo ali, eliminando a Atalantinha, que caiu, mas caiu de cabeça erguida, mostrando um poder gigantesco, amigo. Não havia dúvidas que o trabalho do Gasperini era sensacional e mesmo sem conseguir nenhum título, ele terminou em terceiro no campeonato italiano por 3 anos consecutivos. Não é pouca coisa não, tá? Detalhe, tá? Sendo o melhor ataque da competição nesses 3 anos, mano. É entretenimento. Com destaque pra temporada 2019-2020, quando a Atalanta marcou 98 gols no campeonato. Se um dia esse time carismático do Gasperini vai acabar ganhando alguma coisa, a gente não sabe, cara. Até porque nessa lista já falamos de outros trabalhos sensacionais que acabaram não resultando em nada. Mas o fato é que eu comemoraria. Seria muito legal ver a Atalantinha levantando um troféu aí, qualquer um que seja, né? Chegando no último nome da lista pra falar do trabalho talvez mais sólido dessa lista, já dura mais de 10 anos, que é o do Diego Simeone no Atlético de Madrid. O Simeone teve uma carreira muito boa como jogador profissional e desde 2006 ele era técnico, né? Treinando alguns times da Argentina e tendo uma passagem meio que relâmpago na Europa pelo Catania da Itália. Então não era um grandioso currículo, mas em 2011 o Atlético de Madrid olha pra ele e fala: cara, é esse aí o cara que a gente vai apostar. Até porque como jogador ele tinha tido 2 passagens boas pelo Atlético em que ele tinha uma identificação muito grande com a torcida. Então os caras resolveram dar esse voto de confiança pro Cholo, né? Mas mais ou menos, com o pé atrás, porque o contratinho inicial foi apenas de 1 ano e meio. Mal sabia a diretoria do Atlético de Madrid que estaria tomando uma das melhores decisões aí da sua vida. O Atlético de Madrid não é um clube qualquer da Espanha, tá? É um clube absolutamente tradicional, fica localizado numa das maiores cidades da Europa aí, com muitos torcedores e torcedores fanáticos, um clube que sempre teve bons jogadores, então não dá pra comparar com o caso como o da Atalanta, por exemplo. Mas o fato é que jogava numa liga em que tinha Barcelona e Real Madrid. Lá na Espanha era praticamente impossível fazer frente contra essas duas equipes, né? Ainda mais nos últimos 15 anos, ali 20, em que Real Madrid e Barcelona se tornaram, na verdade, grandes seleções globais, pegando tipo cracaço de vários países diferentes e montando esquadrões absurdos aí. Então pra qualquer outro time espanhol, era muito difícil conseguir destronar o Barça e o Real Madrid. Tinha muita gente que dizia que a Liga era só esses 2 times, né? Que o resto era porcaria, o que nunca foi verdade. Mas de fato, essas 2 potências muito grandes meio que ofuscavam as outras equipes, né? Até que chegou Dieguito Simeone. Ele chega no meio da temporada 2011-2012 e mesmo assim consegue vencer a Liga Europa, né? O que já era um feito maneiro pro Atlético de Madrid, eliminando os espanhóis do Valência nas semifinais e vencendo o Athletic Bilbao, o seu co-irmão, na final. E por que co-irmão a gente pode contar em outro vídeo, mas basicamente o Atlético de Madrid nasceu do Atlético de Bilbao. E lembra daquela história do Barcelona e do Real Madrid dominarem lá o futebol espanhol? Então, em 2012, a seleção do mundo, eleita pela FIFPro, que é a Federação de Jogadores, tinha 11 jogadores do Campeonato Espanhol. 10 vinham de Real Madrid e Barcelona, apenas um de fora. Quem que era? Falcão, do Atlético de Madrid. E além dele, do El Tigre, que rendeu muito lá no Atlético, né? O Simeone conseguiu montar uma equipe com outros caras que viriam a se tornar muito famosos e grandes jogadores, como o Courtois, que hoje pega tudo no Real Madrid, Felipe Luiz, Godin, Miranda, Juan Fran, Arda Turan, né? Meio doido da cabeça, o Coque e até mesmo um cara conhecido da torcida do Flamengo aí, o Diego Ribas. Tem um jogo que é emblemático desse Atlético, que é em 2012, quando eles pegam o Chelsea, atual campeão da Champions, pela Supercopa da Europa e demolem os caras, velho. 4-1 com hat-trick do Radamel Falcão Garcia. Uma amostra de que o Atlético do Simeone poderia lutar por coisas grandes. Para a temporada 2012-2013, tinha um cara que o Atlético tinha emprestado para outros clubes, mas que estava voltando e viria a se tornar muito importante na equipe, que era o Diego Costa, que passaria a jogar na linha de frente do Atlético com o Falcão. Algo que era um pouco difícil de fazer, porque em teoria os dois eram camisas 9, mas o Diego Costa jogava um pouquinho mais caindo para as pontas e tal, e conseguia meter bastante gol assim e ajudar bastante o Falcão. Méritos pro Simeone, que naquela temporada de 2012-13, então ele finalmente consegue vencer o primeiro título diretamente em cima de Real Madrid ou Barcelona. Foi a Copa do Rei. A decisão foi contra o Real Madrid de José Mourinho, com CR7 e tudo, né? Lá dentro do Santiago Bernabéu. E o Real até sai na frente do placar, mas depois o Diego Costa empata. E o Miranda vira na prorrogação, fazendo o Atlético ganhar o título em cima do seu maior rival na casa dele. Atlético e Real, prorrogação. Depois isso aí não daria muito bem pro Simeone, não. Mas a gente já chega lá, beleza? Porque agora vamos falar da temporada 2013-14, quando o Atlético perde o Falcão, que era um dos seus principais jogadores
jogadores pro Mônaco e mesmo assim consegue um feito inacreditável, que era chegar na segunda final de Champions League da sua história, eliminando times favoritos no caminho como o Barcelona de Neymar e Messi e o Chelsea de José Mourinho. Só que na decisão da Champions eles sofrem um duro baque. O Diego Costa, que tinha feito de tudo pra conseguir jogar, acaba saindo lesionado aos 9 minutos e mesmo saindo na frente, o Real Madrid leva um dos gols mais históricos que existem aí, cara. Se você segue o Eurofoot lá no Twitter, sabe que tá até na nossa bio, o gol do Sérgio Ramos aos 92 minutos e 48 segundos, que empata aquela partida em 1 a 1, um título que parecia que tava nas mãos do Atlético e leva pra prorrogação, mano. E aí na prorrogação azedou tudo porque o Real Madrid demoliu, acabou 4 a 1. Mas em compensação na La Liga não teve nenhum gol no finalzinho pra botar água no chope dos caras e o Atlético de Madrid foi campeão do bagulho, velho, em cima de Real Madrid e Barcelona. Parecia impensável, mas eles fizeram 90 pontos, com o detalhe de que esse campeonato acabou meio que com uma final, porque na última rodada tinha Atlético contra Barcelona e literalmente quem ganhasse o jogo era campeão, cara. Só que como o Atlético tava na frente na tabela, eles tinham a vantagem do empate, o jogo acabou em 1 a 1, né, com o gol salvador do Godin e os colchoneiros foram campeões da La Liga então. Aliás, quer saber por que eles são chamados de colchoneiros? É realmente relacionado a colchão esse apelido. Tem um vídeo passando no card aí que fala só sobre essas bizarrices, beleza? Em 2015 e 16, o Atlético de Madrid repete a dose e chega mais uma vez à decisão da Champions League, eliminando pelo caminho o Bayern de Munique de Pep Guardiola e o Barcelona do trio MSN. Não é mole não, cara, só que eles levaram muito a sério esse bagulho aí de repetir a dose e acabaram perdendo de novo a final, de novo pro Real Madrid. Dessa vez não foi na prorrogação, foi nos pênaltis. Triste demais, cara, nas duas vezes eles estiveram tão próximos de ganhar a Champions, mano. Com o tempo, o Atlético de Madrid do Simeone parou de ser considerado um intruso e começou a ser reconhecido como uma das principais potências da Europa, amigo. Independentemente de você gostar ou não da forma como o time jogava, né, ou joga, é algo que tem que ser reconhecido. Tanto é, cara, quando tem sorteio de Champions League aí pra mata-mata, pode ter certeza que qualquer clube sempre fica torcendo pra não pegar o Atlético, porque é aquele time embaçado, mano, desgraçado de enfrentar. Nesses últimos 10 anos, o Atlético de Madrid teve esses resultados bons em campo, mas também fora, tornando um clube financeiramente muito mais poderoso, renovando um estádio que ficou maravilhoso aí, parece novo, um dos mais avançados da Europa e tendo mais dinheiro pra gastar mesmo, cara. Tanto é que eles fizeram a contratação do João Félix, uma das mais caras da história, por quase 130 milhões de euros, amigo. Simeone ainda conseguiu levar mais uma Europa League pra casa na temporada 2017-18. Em 2018 eles também vencem mais uma Supercopa da Europa, da UEFA aí, né, batendo o Real Madrid e ainda conseguem mais uma vez ganhar o Campeonato Espanhol na temporada 2020-21. O projeto do Cholo começou sem tanta expectativa, sem dinheiro infinito, sem grandes astros, mas se tornou um dos mais consolidados, mais respeitados de todo o futebol europeu na última década. Eu sei lá, cara, cada um vê o futebol de uma maneira, né, mas é por esse tipo de história que meus olhos brilham mais, velho. Na moral, eu pessoalmente gosto muito mais de uma história de uma Atalanta, por exemplo, que não ganhou nada, mas que fez campanhas incríveis quando ninguém esperava, tá ligado? Do que, sei lá, mano, acompanhar um time totalmente estrelado, com jogadores multibadalados e bilionários aí. É uma coisa que vai de cada um, mas sinceramente esse tipo de história aqui eu acho muito maneiro. Eu espero que vocês também tenham achado, tenham gostado. Se vocês curtiram e chegaram até o final do vídeo, por favor, deixa o like antes de sair, que ajuda muito a divulgar o canal. E nos vemos na próxima, então. Diz aí nos comentários qual desses times mais merecia ter levado um título, né? Mas enfim, nos vemos no próximo. Um grande abraço. Falou! O Lamela jogou bem naquela temporada, beleza?